como é que diz o tema da lição, o título da lição? A salvação não é obra humana. Quem vai ouvir esta lição de hoje? Em todo o Brasil, nas Assembleias de Deus, essa lição está sendo ensinada nas escolas bíblicas dominical hoje. Mas os que vão falar e os que vão ouvir, pode acontecer de sair ferido hoje. É muita coragem, disposição, ousadia, colocar uma lição como essa para os assembleanos. Mas glória a Deus por essa lição. Por que eu falo assim? Porque ainda existe no meio assembleano uma mentalidade errada sobre o conceito de salvação. Então, pode acontecer que algumas pessoas, por falta de um esclarecimento melhor, tomar um choque com essa lição e até se ferir, e pode acontecer aqui mesmo hoje. E o que é que pode ser ferido? O ego. O que pode ser ferido com uma lição dessa é o ego humano. Se acontecer aqui, os irmãos já sabem que eu estou antecipando, estou prevenindo. Porque essa lição ela não é uma lição só para o domingo, não é uma lição só para hoje. A lição de hoje não é uma lição só para hoje, é uma lição aqui para toda a vida. Aleluia. Para toda a vida. Aleluia. Aleluia. Cuidado com uma salvação que foi inventada. Cuidado com salvação inventada. Porque ainda há muitas mentiras e heresias sobre a salvação. Eu vou repetir. Ainda há muitas mentiras e heresias sobre a salvação. E lamentável que até no nosso meio. Por isso que eu falei em termos gerais, os assembleanos, a Assembleia de Deus. E por que não dizer os crentes de linha pentecostal, os pentecostais? Os irmãos sabiam que alguns, não todos, mas alguns crentes reformados
de igrejas reformadas, históricas, nos chamam, nos acusam de pelagianos. E por quê? Já foi passado aqui numa lição anterior sobre a heresia pelagiana. Pelágio, ele não acreditava no pecado original, negava o pecado original. E a pessoa nasce inocente. Ele não traz o pecado original, o pecado da raça, herdado de Adão. Essa é a crença pelagiana. Isso foi falado aqui já. A pessoa nasce sem pecado, porque ele nega o pecado original. E a pessoa, depois que nasce, a pessoa vai crescendo, ele é quem escolhe. Usando o seu livre-arbítrio, ele escolhe se peca ou não. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Porque conforme a Bíblia, o homem nasce em pecado. Ele já traz de nascimento uma natureza pecaminosa. Essa lição foi passada domingo aqui, né? Sobre a corrupção da natureza humana, que também pode ser chamada de depravação total. Então, por essa razão, chega-se a uma conclusão que quem acredita, quem crê que pode fazer algo, pode fazer alguma coisa que contribui para a sua própria salvação, é um pelagiano. Isso não mexe com a estrutura, até mesmo doutrinária, da nossa igreja. Pense bem, hoje não, graças a Deus, glória a Deus, hoje na atualidade, depois que foi aberto espaço, oportunidade, que foi até motivado os irmãos a fazer a teologia, né? Ter a sua formação teológica, hoje já melhorou muito o esclarecimento, o conhecimento, melhorou muito, glória a Deus. Mas no princípio era até doido, o pastor sabe disso. Era até criticado curso teológico, formação teológica. No princípio, eu não fui criticado, mas a Bíblia diz assim: ficar a alma sem conhecimento não é bom. E diz também que o povo é destruído por falta de conhecimento. E se o povo tivesse mais interesse no conhecimento de Deus e da palavra de Deus, essa casa estava cheia. Bom, então, tenhamos cuidado com salvação inventada. A salvação
não é obra humana. É o título da lição. A salvação não é obra humana. Tudo bem. Todos concordam. Quem é que não concorda? A salvação não é obra humana. Todos concordam. Mas, aí tem mas, o homem pode contribuir de alguma forma, de alguma maneira, com a sua própria salvação? Aí a Bíblia diz não. Aí nesse não que a Bíblia diz, nós não aceitamos. Nós não aceitamos. E por que nós não aceitamos? Porque nós somos ensinados assim. Por que nós não aceitamos? Que o homem não pode contribuir em nada para a sua própria salvação. Nós não aceitamos isso, porque nós não fomos ensinados assim. É claro. A salvação não é. A lição fala sobre a salvação não é obra humana. Mas o que tem na nossa mente, na nossa mentalidade, o que tem não é isso não. Não é isso. No geral, a nível mundial, toda a humanidade, no geral, toda a humanidade, a mentalidade dos homens, na mentalidade da humanidade, com relação à salvação, o entendimento que eles têm, a crença que eles têm é que eu preciso fazer algo. Eu tenho que fazer algo para alcançar a minha salvação. É assim ou não é? Sempre foi. Crente e não crente. Se eu tenho que fazer alguma coisa para me salvar, eu pergunto: o que Jesus fez na cruz? Se eu tenho que fazer algo para me salvar, aí vem a pergunta: então, o que Jesus fez na cruz? Não foi suficiente. O que ele fez na cruz não é suficiente. Eu tenho que fazer algo para me salvar. O que ele fez não é suficiente. Isso aqui não é lição para um dia. Essa lição não é lição para um domingo. Ela é lição para toda a vida. Muito bem, a sua colocação, muito boa a sua colocação, muito bem. Nós fomos ensinados assim. Ensinamento gera comportamento. Todo ensinamento gera comportamento.
Todo ensinamento gera uma mentalidade. Pronto. Aí ele vai tirar aquilo que. Então, assim como não tira nossa, também não tira das seitas, não tira dos hereges, não tira das religiões. De vez em quando, assim, brincando, lá no serviço, aí eles, brincadeira, e aí, irmão, vai para o céu? Porque o outro falou alguma coisa, ou fez alguma coisa, e aí, irmão, vai para o céu? Aí alguém observando também um padrão moral de vida, observando alguém que tem um padrão moral de vida, de um alto nível, um padrão de um alto nível de moralidade, alguém observa e diz assim: se aquele ali não for para o céu, então ninguém vai. Não é? É assim ou não é? Mas eu já ouvi isso dentro da igreja muito. Se aquele ali não for para o céu, ninguém vai. A lição está dizendo que a salvação não é obra humana. Se qualquer um de nós, se não tivermos cuidado de aprender a Escritura, estudar a Escritura, gastar tempo em oração e estudo da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos diminuir a obra de Cristo ou anular a obra de Cristo. Nesse conceito, com esse conceito de salvação, essa mentalidade de salvação que nós temos, nós vamos diminuir a obra de Cristo na cruz ou anular. E é isso o que as religiões fazem. Todas as religiões, elas têm algo em comum. Todas elas têm algo em comum. O que é? Salvação pelas obras. E salvação pelas obras é uma salvação inventada. Inventada por quem? Por Satanás e pelos homens. Porque salvação pelas obras é mentira, é engano. Salvação pelas obras é diminuir o que Cristo fez na cruz ou cancelar o que Cristo fez. Mas, irmão, aí vem um questionamento que vale a pena ouvir esse questionamento e procurar entender e ter resposta para ele. E as obras? Primeiro, obras, depois de crente, né? E as obras? Depois que conhecemos a Cristo. E as obras? Onde ficam as nossas obras? Qual é a função das obras na vida do cristão? Sabe por que tanta confusão? Porque falta ensinamento. Nós temos muitos pregadores e temos bons pregadores, mas falta mestre. Nós temos bons pregadores e temos muitos pregadores, e glória a Deus pelos pregadores, mas falta mestres. Falta ensinadores de Bíblia, falta mestres. Por que tanta confusão? É confundir galardão com salvação. Nós confundimos galardão com salvação. Nós confundimos recompensa com salvação.
Nós confundimos reino com salvação. O irmão citou um versículo ali. O irmão citou um versículo que é muito falado. Que o reino de Deus é tomado à força. Não leia só esse versículo. Leia o contexto. É um grande erro usar um versículo isolado para querer criar uma doutrina, trazer um ensinamento. Leia o contexto, porque esse texto não está falando de salvação. O reino de Deus é tomado à força. Eu tenho que me esforçar, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte. Tudo bem, mas esse texto não está falando de salvação. Não confunda galardão com salvação. Não confunda recompensa com salvação. Salvação não é galardão. Salvação não é coroa. Salvação não é recompensa. Quer falar, pastor? Salvação é salvação. E o que é salvação? Então vamos lá. Primeiro, o texto diz que salvação não é obra humana. Obra humana não salva. Obra humana não é salvação. Não faz muito tempo que alguém diz assim. Não faz muito tempo que alguém diz assim. Vamos fazer isso porque isso ajuda na salvação. Salvação não precisa de ajuda. Um dia o Hilton falou sobre isso. Hã? Um dia o Hilton falou para mim. Porque eu digo assim, eu sofro muito na parte gramática, vida. Aí eu sempre falo assim, mãe, eu não preciso fazer mais nada. Não pode ser. A minha coroa já está lá. Por causa do trabalho que eu faço. O nosso trabalho aqui na terra não tem nada a ver com essa coisa. Nada a ver. Irmão. Nós trabalhamos e nós temos a obrigação de ter o nosso projeto na terra. Então, eu posso trabalhar bem, mas se eu não tiver temor de Deus, se eu não tiver Deus Salvador. É confundir galardão e coroa com salvação. Salvação é pela graça. Galardão é pelas obras. Vou repetir. Salvação é pela graça. O galardão é pelas obras. E se não tiver obras? E se não tiver obras para receber um galardão? Não recebem. Se não tiver obras para receber galardão, não recebe. Mas a salvação é outra coisa. Porque a salvação, até para nós gregos, até para mim grego, eu preciso da ajuda de Cristo. Amém. Tem que me convencer para mim crer. Mas é o que diz a lição. Vamos lá. Não o tempo está passando aí. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós ainda trouxemos muita coisa do romanismo, viu? Ainda tem muita coisa do catolicismo romano que precisa sair da nossa mente. Tem muita coisa do catolicismo romano que precisa sair da nossa mente. Ó, esse pensamento, eu escrevi aqui, ó. Esse pensamento e impedimento é muito antigo. Até nos dias de Jesus era assim. Leia Mateus 19:16, por favor, bem rapidinho. Mateus 19:16. Outro leia Atos 16:30. O que devo fazer para alcançar a salvação? Quem encontrou Mateus 19:16?
Outro procura aí, Atos 16:30, por favor. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Olha a pergunta do jovem rico. Veja como esse pensamento é antigo, é muito antigo. O jovem rico era religioso, observador da lei e guardava os mandamentos. Ele chega a Jesus e pergunta: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Só tem um erro na pergunta dele, só um. A pergunta dele é importante. A pergunta dele está certa, mas tem um erro. Só tem um erro na colocação. Que farei de bom? É porque ele pergunta: o que farei de bom? Aí é que está o erro. Ele pergunta: o que farei de bom para herdar a vida eterna? O que é que você pode fazer de bom para herdar a vida eterna? Esse é o conceito de salvação nas religiões. O que farei de bom para herdar a vida eterna? E aí, irmão? Vai para o céu? Veja Atos 16:30, uma outra pergunta semelhante. Atos 16:30. Retirados para fora, disse o Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar. A pergunta do carcereiro é bem semelhante à pergunta do jovem rico. Ele pergunta para Paulo e Silas: Senhores, que farei para herdar a vida eterna? Certo? Correto. Ele não pergunta como o jovem rico, que perguntou: que farei de bom? Ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas todo mundo diz que crê em Jesus. Diz que crê. Todo mundo crê em Jesus. É aí que está o segredo. Porque a crença que salva, a fé que salva, é uma fé específica, é uma fé diferenciada. O crer em Jesus, com base bíblica, a fé salvadora é uma fé única, é uma fé específica. A fé que salva é a mesma fé que liberta. A fé que salva é a mesma fé que transforma. Aleluia. Dizer que crê em Jesus, tem fé em Jesus, sem uma mudança no coração, sem uma mudança de vida, simplesmente essa fé não é a verdadeira, é só isso. Vamos ver. Vamos ver o textuário. Como é que diz o textuário? O textuário da lição, ó. Acompanhe na revista aí. Não, olha o não de novo. Não pelas obras de justiça que houvessem feito. Aí vem o mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Três colocações importantes aqui no textuário: não, mais e pela. Não pelas obras. Aí vem o mais o quê? Mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Como? Nos salvou como? Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, não pelas obras. Nos salvou não pelas obras, mas pela sua misericórdia e pela lavagem que nós recebemos. A regeneração
que é o novo nascimento, e a renovação do Espírito Santo. Verbo prático. Vamos agora a verbo prático. Como é que diz? Salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Não, a verbo prático é a salvação, não acompanhando, é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Muito bem. A salvação é um ato da graça. Da graça soberana. Isso fala da soberania de Deus. O que é a graça? Um conceito, um significado bem simples. Favor imerecido. Favor imerecido. Aí diz, pelo mérito, veja, duas palavras se destacam aqui, na verdade prática, acompanha aí, tem duas palavras que se destacam, é graça e mérito, e essas duas palavras não andam juntas, essas duas palavras não combinam, graça e mérito não andam juntos, não combinam, são duas palavras opostas. Graça é graça, mérito é mérito. Mérito fala de merecimento, meritocracia, receber as coisas por mérito, ter por mérito, por merecimento. Aí a verdade prática diz que a graça é de Deus e o mérito é de quem? Jesus. Do homem? O mérito é de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Já pensou? Já pensou? E nós temos o quê? A graça é dele, é do Pai, o mérito é do Filho. O que sobrou para nós então? Já pensou você chegar no céu? Eu e você, qualquer um, nós chegar no céu e dizer: sabe por que eu cheguei aqui? Mas sabe por que eu estou aqui no céu? Sabe por que eu cheguei aqui? Eu relei muito para chegar aqui. Já pensou? Você chegar no céu e dizer para a irmã: eu relei foi muito, viu? Para chegar aqui. Olhe, eu relei foi muito para chegar aqui no céu. Então, se você vai para o céu, se nós vamos para o céu, porque nós relamos muito aqui para chegar lá, de quem é o mérito então? Pastor. Nossa. De quem é o mérito então? Quando chegar lá você dizer: sabe por que eu cheguei aqui? Porque olha, eu relei foi muito. Eu sofri foi muito para chegar aqui no céu. Então o mérito é seu, não é de Cristo. O pastor acabou de falar, todo mundo tem. E tudo vem dele. A graça é dele, a misericórdia é dele, a fé vem dele, tudo vem dele. Então o mérito é dele. Agora abra a Bíblia, na leitura bíblica em classe. Se você não tem revista, acompanhe a leitura bíblica em classe. Aos Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Aos Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, é a leitura bíblica em classe. Se você não tem revista, acompanhe a Bíblia. Vamos lá. Primeiro tópico da lição. Como é que diz o primeiro tópico da lição? Salvação. Primeiro tópico da lição diz: a salvação sob a graça de Deus, que significa dizer a salvação sob a direção de Deus, debaixo da graça, na direção de Deus, no plano de Deus, projeto de Deus, domínio de Deus.
A salvação sob a graça de Deus. Agora veja aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3, faz a descrição do estado espiritual humano. É no primeiro tópico da lição. A descrição do estado espiritual humano. Você já viu a sua fotografia espiritual antes de conhecer Jesus? Quem aqui já viu a sua fotografia espiritual antes de conhecer a Cristo? Se você não viu, vai ver agora. Aos Efésios capítulo 2, que é a leitura bíblica em graça, o apóstolo Paulo, ele mostra o estado espiritual do homem antes de Cristo, antes de conhecer a Cristo. Aí Paulo, pelo Espírito Santo, ele faz um diagnóstico completo do homem sem Deus, e depois ele dá um atestado, que é o atestado de óbito. Hein, pastor? Ele faz o diagnóstico, ele tira uma fotografia espiritual, mostra como o homem está sem Deus antes de Cristo, e depois ele dá um atestado de óbito e diz: está morto. Vamos ver? É no primeiro tópico da lição. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano. Na lição anterior, isso aí. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados. Versículo 1. Diz assim: eu estou no primeiro tópico da lição. E vos ficou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha o estado espiritual do homem. Consequência da queda. Gênesis capítulo 3. Consequência da queda. Morte espiritual. Morte espiritual. Morte na Bíblia quer dizer separação. Então a morte espiritual, o homem está separado de Deus. Como morreu espiritualmente, como consequência da sua ofensa e dos seus pecados. Ó, e essa corrupção, ela tem a sua uma extensão em toda a humanidade, se estendeu a toda a humanidade. Romanos 5:12 diz: porque por o pecado, por o homem, entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, e pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram. Olha, versículo 2, vamos acompanhando em Efésios 2, em que no outro tempo, veja como era, veja o estado espiritual do homem, andava segundo o curso deste mundo, estou lendo aqui na Bíblia, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Aí quando Paulo faz o diagnóstico, ele dá um atestado de óbito e diz, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja como é a situação do homem sem Cristo. Anda segundo o curso desse mundo, no domínio, no poder do príncipe das potestades do ar, é filho da desobediência,
anda nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, e é filho da ira por natureza. Aí, Paulo diz: estávamos mortos em ofensas e pecado. Aí eu pergunto aos irmãos: qual é a reação que o morto tem? Qual é a reação do morto? Morto tem alguma reação? Não. Hã? Não. Paulo diz que nós estávamos mortos. Morto pode crer? Morto pode ouvir? Qual é a reação do morto? Então, a salvação não é obra humana. A salvação é obra de Deus, do começo ao fim. A salvação é uma obra de Deus para o homem, no homem e pelo homem. A salvação é obra de Deus, no homem, para o homem e pelo homem. E o que é que o homem faz? Aí eu pergunto: o que é que o morto faz? O morto faz o quê? Mortos em ofensas e pecados. As expressões: e vos vivificou, agora sim, mas vos vivificou, nos vivificou juntamente com Cristo. Eu estou aqui no primeiro tópico da lição. Agora, Deus nos deu vida. Como foi que nós recebemos vida? Pela ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, a humanidade está morta em delitos e pecados. Os homens estão mortos. Como é que eles podem agir, reagir sobre a salvação, sobre a fé, sobre o Evangelho? Só se houver uma intervenção do Espírito Santo. O Espírito Santo começa agindo na vida deles, convencendo, assoprando, como no capítulo 37 de Ezequiel: vem o Espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. É uma ação do Espírito Santo. Os irmãos já ouviram falar em graça preveniente? Só aqui desse lado aqui, por favor. Já ouviram falar sobre a graça preveniente? Já ouviu? Já ouviu? Por que não ouviu? Porque ninguém fala. Como é que vai ouvir? Isso aqui é a graça preveniente. O que é a graça preveniente? Graça preveniente é o que vem antes. A graça preveniente é o que vem primeiro. A pessoa está morta em delitos e pecados, está lá no mundo, fazendo a vontade da carne e do diabo, é escravo de Satanás. E a graça preveniente é o que vem antes da pessoa ser regenerado, antes da pessoa ser liberto, antes da pessoa ser salvo. Deus vem com a sua graça e a operação do Espírito Santo é a graça preveniente, que vem antes, vem primeiro, e começa agindo ali, naquele coração, agindo naquela mente, até a pessoa crer em Jesus e se render aos pés da cruz. Se não houver primeiro uma ação de Deus, uma operação do Espírito Santo, que pode ser chamada de graça preveniente, que nós também cremos que essa graça também ela pode ser resistida, a pessoa pode resistir à graça, de aceitar ou não, de crer ou não, de querer ou não, de aceitar ou rejeitar.
Então, depois de uma ação do Espírito Santo, é que a pessoa começa a ouvir, começa a crer. Isso é tudo um processo. Ah, mas então é a nossa parte da salvação? É não. Ele estava morto. Tem parte nenhuma morto. É o Espírito Santo convencendo, é o Espírito Santo operando, agindo na mente do pecador. Como está morto? Exegese, vamos de novo, vamos continuar aqui. A exegese dos versículos 8 e 10. O que é uma exegese? Versículo 8 e 10 de Efésios capítulo 2. O que é a exegese? Ou a exegese? Tem os que chamam exegese e tem os que chamam a exegese. O que é uma exegese? É importante demais os irmãos saberem disso. A exegese, eu vou ler aqui, ó. Qualquer versículo que eu ler aqui, ó, qualquer texto, no Antigo ou no Novo Testamento, em toda a Bíblia, qualquer texto que eu leio, tem uma exegese aqui. O texto é divino. Olha, qualquer texto que eu leio na Bíblia, ele tem uma origem divina. O Espírito Santo faz a aplicação do texto, aplica em nosso coração. Então a exegese é o que está no texto, é o que está dentro do texto, e não pode ser mudado, não pode ser modificado, não pode ser tirado. Exegese é o que está dentro. Para fazer uma exegese pura, verdadeira, eu tenho que ler, entender e aplicar o que está no texto. Mas existe também a exegese, é o contrário. Exegese é tirar do texto o que ele diz, o que está no texto, tirar do texto. E exegese é o quê? Trazer para dentro do texto. É assim, pastor? É assim? A exegese é proibido. Por que a exegese é proibido? Porque exegese é trazer para dentro do texto o quê? Minhas ideias, meus pensamentos, o que eu acho, eu leio aqui, aí, mas eu tenho a minha mentalidade, meus pensamentos, minhas ideias. Aí eu leio um texto, não, mas eu trago para dentro do texto o que eu penso, o que eu acho. Isso é exegese, é proibido. Mas é o que mais se vê, tá? E é o que mais se vê. Não faz muitos dias que eu vi e ouvi. Não foi do pastor, não foi dos pastores, não foi do pastor, foi aqui. Não foi do pastor da igreja, não foi dos pastores, mas foi aqui. Exegese. Mas quem tem um certo conhecimento, esclarecimento, entende. Ó, o irmão está trazendo para dentro do texto algo que o texto não diz. Trazendo para dentro, exegese, trazendo para dentro do texto, pensamento dele, ideia dele. Não é isso que o texto diz. Vamos adiantar aqui. Vamos adiantar. Segundo tópico, como é que diz? Está chegando a hora. Segundo tópico. Soteriologias inadequadas na antiguidade. O que é soteriologia? O estudo sobre a salvação. Soteria é salvação. Soteriologia é o estudo sobre a salvação. Souso é o verbo salvar. Soteria é salvação. E soteriologia é o estudo sobre a salvação. Então, soteriologias inadequadas na antiguidade.
É o segundo tópico da lição. Começa pelos como é que diz aí? Reencarnacionista. Os reencarnacionistas. Quem são eles? Quem são eles? Os espíritas. É a doutrina espírita, a doutrina kardecista. Vamos entrar agora no campo das religiões. Cada religião tem a sua própria posição e a sua própria ideia, o seu próprio conceito de salvação. Você não sabia disso? Cada religião tem o seu conceito de salvação. Como é a salvação no catolicismo, na igreja católica? Como é a salvação lá no espiritismo? Qual é o conceito que eles têm de salvação? No budismo, no islamismo, no Moro, Testemunho de Jeová, Adventismo do sétimo dia. Tem que dar nome aos bois, senão fica. Tem que dar nome aos bois. E como é a salvação no meio pentecostal? Qual é o conceito de salvação no meio pentecostal, no pentecostalismo? Precisamos ter cuidado com salvação inventada. Vou repetir. Se você não fizer isso, você não é salvo. Se você não der aquilo, você não é salvo. Se você não fizer aquilo outro, você não é salvo. Se você não fizer assim, você não é salvo. Se você não usar assim, você não é salvo. Se você... Eu não posso finalizar a aula sem mostrar aos irmãos quais são as obras que a gente deve andar nelas agora. Porque obras são importantes? São. As obras têm valor? Tem. A salvação é somente pela fé em Cristo? É. A salvação é somente pela graça? É verdade. A salvação é somente pela fé em Jesus. E isso é difícil de aceitar, pastor. Aleluia, glória a Deus. Você era morto, estava morto. E agora Jesus te deu vida, você creu, recebeu. Aleluia. Agora você é perdoado, regenerado, justificado, e você acha que ainda tem parte nisso. É o maior milagre. A salvação é o maior milagre. Então, mas existem as obras que Deus preparou para que andássemos nela. Ah, sim. As obras são importantes, sim. Porém, não para a salvação. Mas eu não tenho que fazer a minha parte? Tenho, mas não para a salvação. Porque é o que mais se fala, não é? Mas eu preciso fazer a minha parte, precisa. Mas eu tenho que fazer a minha parte. É verdade, tem mesmo. Agora não para ser salvo. Porque salvo você já é. Você tem que fazer a sua parte, porque é salvo, já foi salvo, e não para ser salvo. Dá para entender ou não? Diz que a obra e a fé tem que ser casada, né? Não é verdade? Vamos entrar aqui. Vamos entrar no campo das religiões. Os reencarnacionistas é uma doutrina
muito antiga, a doutrina espírita, a doutrina da reencarnação. Como é que é a salvação lá? A salvação do espiritismo. Eles querem fazer muito favor, muita honra, Boas obras. ajudar as pessoas. Toda religião tem isso em comum: praticar boas obras para ser salvo. Então, isso cancela o sacrifício de Cristo na cruz. Os irmãos estão entendendo? É por isso que religião não salva. Nenhuma religião tem o poder de salvar. E eu vou dizer algo assustador agora, talvez não para todo mundo, mas para alguns. Nem a própria lei de Deus, do Antigo Testamento, a lei de Moisés, tem o poder de salvar. Aí, Deus deu a lei a Moisés, a lei foi dada por Deus e não tem poder de salvar. É assustador ou não? Mas não é assustador isso? A lei que Deus deu a Moisés, a lei mosaica, conhecida como lei mosaica, nem a lei mosaica tem o poder de salvar ninguém, mesmo sendo dada por Deus, porque a lei não era para salvar. A lei civil diária para nos conduzir até o Salvador, até Cristo. A lei não salva, a lei condena, aponta o pecado, mostra o pecado, para que o homem reconheça que precisa de um Salvador. A lei nos conduz ao Salvador, a Cristo. Então, como é a doutrina de salvação lá no Espiritismo? A pessoa tem que encarnar, desencarnar e reencarnar. Olha, presta atenção. Esse é o conceito de salvação, de reencarnação no Espiritismo. Você tem que encarnar, depois desencarnar e depois encarnar. É um ciclo, é uma roda que não para de girar. E eles falam assim, ó, se eu fizer uma coisa boa agora, né, eu vou reencarnar no outro. Se eu fizer mal, eu vou ter que pagar lá na frente. Quem está sofrendo muito hoje nessa vida é porque está pagando alguma coisa anterior. Foi assim que a serpente enganou Eva, e é assim que a serpente engana muita gente. Essa doutrina da reencarnação, ela é muito antiga, mas ela foi formulada, ela foi oficializada por Allan Kardec, um francês. É o pai do espiritismo, Allan Kardec. São kardecistas, e está cheio, irmãos. Eles têm o evangelho lá no E tem uma coisa, existe algo muito sério. Eles usam a Bíblia para querer provar a sua doutrina. Está na Bíblia. João Batista é uma reencarnação de Elias. Isso é ensinamento do Espiritismo. Está na Bíblia, ó, que João veio no poder de Elias, na virtude de Elias. Onde é que a Bíblia diz isso? Olha, cadê a exegese? Quem apareceu na transfiguração? Foi Elias ou foi João Batista? Na transfiguração, quem apareceu com Jesus lá? Foi Elias ou foi João Batista? Foi Elias. Então era para ser João Batista. O que a Bíblia quer dizer? Que ele veio na mesma autoridade, veio o ministério, né, pastor? Virtude, isso. Tem o poder de Elias, aquela autoridade de Elias, e não que ele era Elias. Aí vamos partir para outro aqui. Tem mais aqui. Segundo tópico ainda, os galacionistas. Irmão, os galacionistas já foi ensinado aqui numa lição anterior. Eram os legalistas judaizantes da época do apóstolo Paulo, lá da região da Galácia. Paulo escreveu a carta aos Gálatas para combater essa heresia do legalismo, porque esses
legalistas, os judaizantes eram crentes judeus, ou eram crentes. Tem crente com essas coisas erradas na cabeça, tem crentes com essas ideias na cabeça. Eram judeus convertidos que se levantaram contra os crentes gentios, que eram gentios, para opor a eles, para impor aos crentes gentios a guarda da lei. Atos capítulo 15, versículo 1, veja aí, bem ligeirinho, olha, onde ficou resolvida a questão foi no Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, versículo 1 diz assim, acompanhe a sua Bíblia. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam o quê? Assim, os irmãos, se vos não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Eram crentes que tinham se convertido, mas eles trouxeram uma roupa do judaísmo, da religião legalista, judaísmo, trouxeram aquela roupagem. Irmãos, essa história se repete, pastor. Porque tem muita gente na igreja que não concorda com aquela palavra, não concorda com aquela doutrina, não concordo com isso, porque tem muito a mentalidade, tem muita coisa que precisa lavar ainda aqui, uma lavagem da mente e do coração. Ideias que trouxe lá da, né? O maior problema que nós temos para entender aqui, nós vemos a Bíblia no sentido democrático. E a Bíblia, ela foi escrita no sentido de rei. Então nós não entendemos de rei. Nós nunca sabemos que é um rei. A Bíblia foi escrita no sentido de rei. Rei, Jesus, o Senhor. Então não é democracia que eu acho, que eu penso, que eu não. É rei. A Bíblia, ela é um livro escrito pelo rei. O rei é Cristo, é o Senhor. Aí alguém quer ser o Senhor da Bíblia. Não, todo mundo é igual. Olha aqui, os dalacionistas, Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz: a verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Eles diziam assim, ensinavam os irmãos: vocês não podem se salvar se não se circuncidar conforme a lei de Moisés. Vocês não podem se salvar, não podem ser salvos se vocês não se circuncidarem. Eu lembro, na minha infância, muita gente foi disciplinada da igreja por coisas que naquela época era pecado, hoje deixou de ser. Eu lembro, na minha infância e adolescência, vou repetir, eu gosto de repetir as coisas, pode incomodar quem quiser. Mas eu guardei isso do pastor, é bom, aí pode, repete, porque para ver se entra na mente das pessoas, ver se entra. Diz que a repetição é usada como um método, Fixação, método. Na minha infância, muita gente foi disciplinada na igreja por coisas que era pecado. E hoje o povo faz não é mais pecado. Gente foi disciplinada por causa de roupa, por causa de calçado, por causa de televisão, por causa de usos e costumes, por causa de cabelo, por causa de calça comprida, por causa de tanta coisa foi disciplinado. E muitos deles que não voltaram mais. Muitos deles perderam a alma, perderam a salvação, não voltaram mais por coisas que hoje deixou de ser pecado. Hoje todo mundo faz, não é mais pecado. E muitos foram disciplinados. E teve muitos que perderam a salvação porque não voltaram mais. Saíram feridos, machucados e pronto. Eu fui disciplinada porque comia a maçã do amor.
Me encontraram na rua, foram falar para a dirigente da mocidade que eu tinha passado batom. Ela tem muita tinta, maçã, né? Então fui disciplinada por conta disso. E a palavra de Deus fala que Vamos terminar. Terceiro tópico. Terceiro tópico aqui. Como é que diz o terceiro tópico? As soteriologias inadequadas de hoje. O que quer dizer isso? Doutrinas erradas, ensinamento errado sobre a salvação. Irmão, estou entendendo? Soteriologias inadequadas, quer dizer, errado. De hoje. Aí vem o islamismo. Vem aqui o islamismo. Como é a salvação na religião islâmica? Qual é o conceito que eles têm de salvação? Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Mas não é somente lá. No catolicismo romano também é assim. É como se fosse uma balança. Uma balança. Tem uma balança de obras. Se as suas boas obras superar as más, você vai para o céu. Interessante. Não são eles que carregam bomba, explode bomba para todo lado e mata, né? Não são os homem-bomba dentro desse povo aí, não é? Olha que ação boa, que boa obra. Mas ele diz que fazendo isso, eles são zelosos. Estão fazendo isso justamente para ir para o céu mesmo. Psicopata. Hã? Ah, tá. você continua a explicar. O que era pecado agora que não é mais. O que é? É muita coisa. Televisão era pecado. É isso assim. Assistir televisão era pecado. Eu conheço um irmão que foi disciplinado, o maestro do coral, foi disciplinado 2 ou 3 vezes por causa de televisão. Aí ele vendia televisão, aí se reconciliava. Depois estava na cabeça dele de comprar televisão de novo, passou disciplinado de novo, 3 vezes. Ó. Não, mas e mais? Hã? E mais? Tem mais coisa aí. O uso, calça comprida, tanta coisa, uso e costume. Hã? Eu não vou entrar em muitos detalhes, não, senão a coisa vai mexer muito. Não, mas se mexer um pouco aqui, será que vai convertido? Hã? O povo daqui vai convertido? Eu não sei, cada um é quem sabe, eu não sei. Eu não sei. Eu sou convertido. Pronto, cada um fala por si. O que quiser, eu não A calça comprida, batom, brinco, não sei o que. Olha, mas isso ainda é proibido, é uma coisa. Ser proibido por uma questão de denominação, de tradição, de regimento interno é uma coisa. E ser pecado é outra coisa. Então existem muitas coisas que a nossa denominação, nossa igreja, Assembleia de Deus ainda proíbe. Proíbe, por uma questão de regimento interno da igreja, as leis da igreja, regimento interno da igreja. Tem muitas coisas que não podem usar. Não pode usar. É proibido pela igreja, regimento da igreja. Mas não significa dizer, tem coisas que não podemos dizer que é pecado, porque como é que eu posso aferir que algo é pecado ou não? Como é que eu vou saber se algo é pecado ou não? Qual é a base que eu tenho? Aqui, ó. Aqui, ó. Hein, pastor? É a palavra. Agora, quando você... Aqui eu nunca vi muito, não, mas lá, na minha terra, quando você vai à frente da testemunho para se batizar, lá faz muitas perguntas. Eu fiz muitas perguntas muitas vezes. Você está disposto a obedecer no fim da igreja? Estou. Você sabe que a nossa igreja não aceita namorar com incrédulo? Sim. A nossa igreja não aceita usar calça comprida? Isso era falado no testemunho para se batizar, antes do batismo. Você sabe que aqui não se usa isso, mas você está de acordo? Estou. Aí depois a pessoa não estava mais de acordo. Depois de se batizar, ela não estava mais de acordo. Aí vem a questão da desobediência a quê? As leis da igreja. É assim ou não é, pastor? De primeiro é do meu tempo. Se o moço desobedecia, cortava a ponta do cabelo, ficava de pano.
Você vê para onde, qual foi, olha, veja o rumo que a lição já tomou, ó, veja o rumo que a lição já tomou. E ela já foi lá para o de costume. Então, mas isso aí era pecado. Então, veja que já saiu de uma coisa e foi para outra, porque, ó, isso é a nossa mentalidade, ó. Então, eu posso colocar o cabelo? Pode? Querendo, pode. Querendo pode. Mas para a senhora não fica muito bem, não, né? Ela não fica muito bem para a senhora. O islamismo, na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Olha, na visão do islamismo, não há necessidade de expiação para a salvação. Então, o que Cristo fez na cruz, a obra de Cristo na cruz, não é necessária. O que é que tem mais aqui? A salvação, no contexto deles, é por mérito pelas obras. Os irmãos já ouviram alguém dizer assim, ó, se você for, alguém dizer não, quando você sai para evangelizar, no evangelismo, você encontra pessoas dizer, chega a dizer assim, eu sou salvo, posso ser salvo, eu vou para o céu, porque eu não sou tão ruim assim não, eu tenho um coração bom, eu faço boas obras, eu dou esmola, eu vou à igreja, eu faço minhas orações. É assim ou não é? Quer dizer, eu não preciso ser crente, eu não preciso de evangelho, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Jesus. Quer dizer, as testemunhas de Jeová, a salvação, na visão deles, a salvação não está em Cristo. Eu nem sabia disso. A testemunha de Jeová, a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. Para por aí. Chegou a hora. Como é que eles ensinam? Conforme o comentarista aqui, que a salvação está exclusivamente na organização religiosa deles. Quer dizer o quê? Significa dizer o quê? Salvação só aqui. Para ser salvo, tem que ser membro daqui. Para ser salvo, tem que ser crente aqui. Para ser salvo, tem que ser dessa igreja. Isso é exclusivismo religioso. Tem uma outra coisa também, clara, não vale nada a pessoa para bem botar por fora, de poder depois é coisa que deve pensar, falar tudo isso. Esse é pouco calhado. Eu prometi aos irmãos, eu falei que se eu não falasse algo aqui, não seria completa a lição. A questão de obras, pastor, irmão. Efésios capítulo 1, versículo 10. Mas como é que ficam as obras? E as obras? Efésios 1 e 10 diz assim, ó, porque somos feitura sua. Olha o valor das obras, mas quais obras? Olha a importância das obras, mas quais obras? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Primeiro, feitura em Cristo, criados em Cristo para as boas obras. Mas que obras? As obras que Deus já preparou para que andássemos nelas. Olha a importância das obras, o valor das obras. Deus abençoe. Glória a Deus.